Boa tarde a todos. No horário regimental, verificado o quórum, declaro aberta a 35ª sessão ordinária do Tribunal Pleno no exercício 2018. Nos termos dos artigos 21 e 54 do Regimento Interno, registra a convocação do conselheiro substituto Licurgo Mourão para atuar em processos com suspeições ou impedimentos. Submeto a apreciação do colegiado a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira se manifestar, dou-a por aprovada. Vou promover a inversão da pauta, iniciando pelo processo. O item 10 da pauta, o processo 1.047.629, de relatoria do conselheiro José Alves Viana, em que já há uma declaração de suspeição do conselheiro Wanderley Ávila. Com a palavra, o conselheiro José Alves Viana. É o processo 1.047.629, incidente de inconstitucionalidade. Já foi distribuída a Vossa Excelência, eu peço para me referir apenas às considerações finais. Pois não, Excelência. Por todo o exposto, considerando que não houve citação dos responsáveis na auditoria, essa relatoria propõe que seja proferido acórdão sem resolução de mérito no incidente de arguição de inconstitucionalidade por carecer de pressuposto de construção e desenvolvimento válido e irregular nesta Corte, bem como pelo retorno do feito à relatoria dos autos principais para saneamento de vício procedimental com reapreciação da admissibilidade nos termos do artigo 948 do CPC 2015 ou outras medidas que o relator entender cabíveis. Conselheiro Gilberto Diniz. Vou pedir vista, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Gilberto Diniz. Indago aos conselheiros se há algum outro processo em que se tenha por declarado suspeito ou impedido na pauta de hoje. Não havendo quem queira se manifestar contra esse ponto, eu agradeço a participação do conselheiro substituto Licurgo Mourão, ficando à vontade para se retirar. Com a palavra, o conselheiro Wanderley Ávila. Pois não, senhor presidente. É o processo 1.015.453, que é um recurso ordinário. O processo referente é 1.013.140. Assunto administrativo plena da Prefeitura Municipal de Matias Cardoso, autos apartados do processo 1.012.034. Preliminar admissibilidade. Presentes requisitos formais previstos no artigo 335 do Regimento Interno dessa Corte, quer quanto à tempestividade, quer quanto aos demais requisitos previstos, no inciso de 1 a 3 do mencionado artigo. Conheço o recurso conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro Zé Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Admitido o recurso. Contraditório e ampla defesa. Por todo exposto, afasta a preliminar de violação ou contrária à ampla defesa. Conselheiro Sebastião Alves. Com relator. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro Zé Alves De Viana. acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Fica afastada a preliminar arguída. Remissão da multa. Faço o exposto e entendo não ser aplicável em caso a Lei 22.549, 2017. Conselheiro Sebastião Alves. Com o voto, condutor. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com relator. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Aprovado também essa parte preliminar. No mérito,
Diante dos fundamentos expostos, não tendo o recorrente apresentado elementos suficientes e aptos a alterar o entendimento que culminou na aplicação da multa, voto pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão recorrida na sua integralidade. Intime-se o recorrente nos termos regimentais para que, no prazo de 30 dias contados da ciência desta decisão, efetue e comprove o recolhimento do valor devido na forma prevista no caput do artigo 365 do Regimento Interno. Comprovado o recolhimento integral da multa, desquitação responsável nos termos do artigo 369 do Regimento Interno. Não havendo recolhimento da multa, cumpra-se o disposto no artigo 368 do Regimento Interno. Estimadas as providências cabíveis, arquive-se os autos nos termos do artigo 176, inciso 1 do Regimento Interno. Como voto? Conselheiro Sebastião Alves. Também caminho com a vereda do eminente relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Aprovado, voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Sebastião Alves. Para relatar o processo 958144, recurso ordinário recorrente a Laerte Augusto de Souza. Em preliminar, eu conheço o recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também pelo conhecimento. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. Em prejudicial de mérito, afasta a prescrição da pretensão punitiva desse tribunal suscitada pelo recorrente. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Afastada a prescrição. E no mérito, nego o provimento ao recurso, considerando que as razões recursais não eridiram as irregularidades apontadas na decisão recorrida. Intime-se arquivos. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado, voto do relator. Processo 987.984, recurso ordinário recorrente a João Batista Lima e outros. Em preliminar, eu conheço o recurso em relação ao senhor João Batista Lima, senhor Marcelo Ananias Fonseca, senhor Ananias Sebastião Alves, senhor Alberto Ribeiro de Barros, senhora Silmara Filomena Diniz e senhor Washington Batista Assis de Moraes. Não conheço, entretanto, com relação ao senhor Marcelo dos Reis Santos e senhora Cátia Gle Sanches Ribeiro, Edna Aparecida de Assis Oliveira e o senhor José dos Reis Pinto, uma vez que a peça recursal não foi assinada pelos mesmos, bem como não promover a regularização da representação processual, não obstante eles terem sido devidamente intimados para tanto. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Requeiro vista dos autos, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Gilberto Diniz. O item seguinte, processo 1.031.733, também um recurso ordinário. Em preliminar, eu conheço o recurso. Conselheiro Mauri Torres. Conheço. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. E acho que eu fiz confusão aqui. Agora que estamos apreciando de São Francisco de Paula, não é isso? Não, São Francisco de Paula já apreciamos. Você pediu É o isso. 4 esse. Agora é o 4 agora. 4 com relator. É o conhecimento. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Admitido o recurso. Em prejudicial de mérito, decido pelo afastamento da alegação de prescrição contra os apontamentos de dano ao erário. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Afastada a prescrição arguída. Em prejudicial de mérito, afasta ainda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva desta Casa, uma vez que já teve seus efeitos operados na decisão recorrida. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Também nesta parte, afastada a prescrição arguída. E, finalmente, no mérito, nego provimento ao presente recurso, considerando que as razões recursais não eridiram as irregularidades apontadas na decisão recorrida. Intime-se arquivos. Conselheiro Mauri De Torres. acordo. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Com relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Aprovado o voto do relator. Com a palavra, o conselheiro Mauri Torres. Pois não, senhor presidente. O item 5 da pauta, o processo 1.031.614, vou pedir a retirada de pauta.
Fica retirado de pauta. O item 6 da pauta são recursos ordinários 986.709 e 986.710. Preliminarmente conheço o presente recurso. Conselheiro José Alziana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Também conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Sebastião Conheço. Alves. Admitidos os recursos. No mérito, por todo exposto, dou provimento do recurso para cancelar as multas aplicadas no valor de R$ 2.000 para cada um dos recorrentes. Cumpridos os planos regimentais, arquivem seus autos com fundamento no artigo 176.1 do Regimento Interno deste Tribunal. Conselheiro José Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Quero vista também desses autos. Vista concedida. O item 7 da pauta, processo 1.031.231, recurso ordinário. Preliminarmente, conheço o presente recurso. Conselheiro José Alves Viana. Conheço. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Alves. Admito. Fica admitido o recurso. A ausência de citação válida. Rejeita a preliminar arguída, pois houve citação válida do recorrente nos autos de origem. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Alves. acordo. Rejeitado da preliminar da citação inválida. Por todo exposto, dou provimento ao recurso para cancelar a multa no valor de R$ 3.000 infligida ao recorrente, uma vez que não mais subsiste a omissão que ensejou a sua aplicação, e, por conseguinte, julgar regular, sob o aspecto formal, as contas do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Mariana, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. Alberto Rodrigues, dando-lhes quitação nos termos do artigo 251 do Regimento Interno. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos com fundamento no inciso 1 do artigo 176 da Resolução 12 de 2008. Conselheiro José Alves Viana. Com o relator. Conselheiro Gilberto Diniz. Também com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Alves. De acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro José Alves Viana. Para ler o 8 da pauta. Processo 1.015.790, recurso ordinário. É recorrente da Cida Oliveira Costa. Preliminar de admissibilidade. À luz das disposições contidas nos artigos 329, 334, 335 da Resolução 12 de 2008, conheço o presente recurso ordinário. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também conheço. Conselheiro Vanderlei Com o Ávila. relator. Conselheiro Sebastião Com o Alves. relator. Conselheiro Mauri Torres. Admitido o recurso. No mérito, voto pelo provimento ao recurso, cancelando o ressarcimento imputado ao senhor Darcy de Oliveira Costa, ex-prefeito municipal de Aracitaba, em razão do longo decurso temporal entre os fatos imputados e a publicação da decisão que lhe condenou ao ressarcimento ao erário, devendo ser reformado o acor para que seja prolatado sem resolução de mérito quanto ao exame de dano. Intimo-se o interessado dessa decisão e desse seguimento ao feito com as cautelas de estilo. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao relator para dele divergir com base nos fundamentos que passo a expor. Os paradigmas doutrinários ou jurisprudenciais devem ser avaliados com acuidade, com atenção à realidade subjacente a cada um dos casos postos em cotejo, para não conduzir o intérprete ao equívoco. Tentarei não incorrer nesse equívoco, optando por, inicialmente, expor os fatos que interessam à solução do recurso ora em julgamento. Em 1995, servidores deste tribunal analisaram atos praticados na Prefeitura de Aracitaba durante o exercício de 1992. O relatório técnico, que veio a constituir uma das peças do processo de julgamento da legalidade das despesas, de número 447139, apontou
entre outras irregularidades, que o município realizou despesas com, primeiro, pagamento de juros por atraso da fatura da NG Minas Máquinas e Serviços para Escritório Limitada, no valor de R$ 338.673 cruzeiros. E B, pagamento de juros sobre o saldo devedor, conta 034, dígito 9, agência 442, do antigo Benj, no valor de R$ 3.814 cruzeiros e 66 centavos. C, o pagamento de despesas de viagem do senhor João Bosco Anastácio do Amaral, motorista da Prefeitura, sem comprovantes legais, no valor de R$ 129.500 cruzeiros. E D, pagamento de despesa com matéria publicitária contendo promoção pessoal, no valor total de R$ 3.555.000 cruzeiros. No ano de 2000, o responsável pelas despesas irregulares, prefeito municipal, em 92, havendo sido pessoalmente citado, folhas que eu indico, encaminhou defesa, por ele mesmo assinada. Foi encartada as folhas 176 a 178, na qual, em relação às referidas despesas irregulares, praticamente se limitou a apresentar justificativas. Em 2015, o processo de julgamento da legalidade das despesas foi apreciado pelo colegiado da segunda Câmara, que julgou irregulares e de responsabilidade do gestor à época, senhor Darcy de Oliveira Costa, os pagamentos discriminados nas letras A a D, que eu acabei de reproduzir. Então, contra essa decisão, o ex-prefeito interpôs recurso ordinário, no qual não põe em dúvida o fato de que as despesas foram feitas, e feitas sob sua responsabilidade. Argumenta, na essência, que estaria prescrito o poder punitivo deste tribunal e que não haveria efetiva prova de dano ao erário. Ora, como encara a questão? No ano de 2000, o ex-prefeito foi citado e defendeu-se, não negando as despesas lesivas ao erário, mas sim tentando justificá-las. Agora recorre, não invocando prejuízo à defesa e ao contraditório, não lamentando o perecimento de provas que lhe poderiam ser úteis, mas simplesmente alegando prescrição da pretensão punitiva e inexistência de prova de dano ao erário. No entanto, é fácil perceber que não é de pretensão punitiva que se trata, e mais, que as provas encartadas nos autos demonstram que, sob a responsabilidade do ex-prefeito, ora recorrente, o município realizou despesas lesivas ao erário municipal. Nessas circunstâncias, inauguro divergência, voto pelo não provimento do recurso para manter a decisão recorrida na forma em que foi prolatada. Como eu voto, senhor presidente? Conselheiro Durval Ângelo. Olha, senhor presidente, eu voto com o relator por ser um processo que se arrasta por 28 anos, o que, de alguma forma, compromete, né, o devido processo legal, mesmo o direito de defesa. Então, eu acho que o Estado tem que ser mais eficiente na sua pretensão punitiva e mais ágil, né? Então, nesse sentido, eu voto com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Senhor presidente, acompanho o relator. Relator. Sim. Conselheiro Sebastião Ovessi. Também compulsando aqui a fundamentação do relator e do voto divergente, eu encontro convicção de apoiar o voto do eminente relator, conselheiro José Rosiano. Conselheiro Mori Torres. Voto também com o relator, senhor presidente. Então, fica dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Gilberto Diniz. No mérito. 9 da pauta. Processo 1.031.230, também um recurso ordinário. Recorrentes Dalva, Lúcia Borges, Luciano Vitor Gomes, Maria das Graças Reis Couto, Cássio Magnani Júnior e Ronaldo Gonçalves Marques.
Admissibilidade. Conheço o presente recurso. Conselheiro Gilberto Diniz. Conheço. Conselheiro Durval Ângelo. Também pelo conhecimento. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Admitido o recurso. Prejudicial de mérito de prescrição. Rejeito, pois a alegação de ter ocorrido a prescrição da pretensão ressarcitória em relação às irregularidades constantes da decisão recorrida. Conselheiro Gilberto Diniz. Também rechaço essa alegação de prescrição. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. Com o relator. Conselheiro Mauri Torres. Com o relator. É rejeitada a ocorrência da prescrição. No mérito, diante do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário, mantendo inalterada a decisão proferida na sessão da primeira Câmara realizada em 29 de agosto de 2017. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. acordo. Conselheiro Mauri Torres. De acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra o conselheiro Gilberto Diniz. Para relatar o recurso ordinário de número 1.013.207. Eu peço a dispensa da leitura da íntegra dos votos que vou proferir nessa sentada, senhor presidente, porque eu já disponibilizei a íntegra para os nobres pares. Então, nesse recurso, em preliminar, eu voto pelo conhecimento. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Mauri Torres. Conheço, presidente. Conselheiro José Uziana. Conheço. Admitido o recurso. No mérito, diante do que foi exposto na fundamentação do meu voto, eu dou provimento ao recurso ordinário interposto pelos senhores Marcos Montes Cordeiro e Eli Araújo da Silveira, ex-presidentes da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, a Coagra, para desconstituir a determinação de ressarcimento dos valores consignados no acórdão recorrido, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do antecedente processo de inspeção ordinária. Cumpro suas disposições regimentais pertinentes e, ao final, arquivem-se os autos na forma do inciso 3 do artigo 176 regimental. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Veste. acordo. Conselheiro Mauri Torres. Também de acordo. Conselheiro José Uziana. Acordo. Aprovado o voto do relator. Agora, para relatar o contrato de número 924.130, Secretaria Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, Esportes e Consórcio, GL. Por todo o exposto, considerando que, pelo conjunto fático probatório do feito, não ficou evidenciado que o Estado de Minas Gerais tenha deixado de realizar os procedimentos administrativos necessários para adesão à ata de registro de preço do Estado do Rio de Janeiro, decorrente do pregão de número 001/CC/SSCCS/2013, acorde com o Ministério Público ao Tribunal, eu voto pelo arquivamento dos autos, com foco nas disposições regimentais em vigor. Eu registro que a manifestação deste colegiado não impede a apreciação posterior de atos relacionados à execução contratual, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, cumpridas as disposições regimentais pertinentes e transitada em julgada a decisão, arquivem-se os autos em atendimento às disposições regimentais em vigor. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Durval Ângelo. Com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião De Veste. acordo. Conselheiro Mauri De Torres. acordo, presidente. Conselheiro José Uziana. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Com a palavra, conselheiro Durval Ângelo. Item 13, processo 1.047.713, um recurso ordinário. Inicialmente, senhor presidente, considerando a petição número 5.232.610/2018,
protocolizada nesta casa ontem pela Ordem dos Advogados de Minas Gerais, através da Comissão de Defesa e Assistência de Prerrogativas e da Procuradoria de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, eu peço a retirada dos autos da pauta. Fica retirado de pauta. Tem um processo de pauta, é o assunto administrativo pleno, Câmara Municipal de Nacipe, Raidan. Também já fiz distribuir a vossas excelências, como de praxe, vou me ater apenas à parte deliberativa. Por todo exposto, voto com fundamento no artigo 171 do Regimento Interno, pelo sobrestamento da tramitação do presente feito até a manifestação decisiva desta Corte, quanto ao incidente de inconstitucionalidade suscitado no recurso ordinário número 1.007.601. Os autos deverão permanecer na Secretaria do Pleno até o julgamento do incidente em questão. Conselheiro Vanderlei Ávila. Acompanhe, Vossa Excelência. Conselheiro Sebastião Vélez. Conselheiro Mori Torres. Conselheiro Zé Luziana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo. Aprovado o voto do relator. Esgotada a pauta, indaga o conselheiro Vanderlei Ávila se há matéria esta pauta. Não, senhor presidente. Conselheiro Sebastião Também não, Vélez. excelência. Conselheiro Mori Torres. Tem uma, senhor presidente. Pois não, com a palavra, excelência. Denúncia número 1.041.579, apensos denúncias 1.041.580, 1.047.814, 1.047.816, 1.047.826, 1.047.828, 1.047.834, 1.047.863, 1.047.873, 1.047.874 e 1.047.878. Apresento para referendo desse colegiado a decisão monocrática proferida nos autos da denúncia 1.041.579, na qual se examina a regularidade da concorrência pública 02/2017, processo licitatório 42/2017, realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, cujo objeto é a concessão a título oneroso da prestação e exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros no município de Contagem, em linhas urbanas, mediante pagamento de outorga e tarifa fixa no valor de R$ 4,20. A unidade técnica do Ministério Público, junto ao Tribunal, depois de minucioso estudo da licitação, apresentar a proposta de encaminhamento pela suspensão da concorrência 2002-2017, até a decisão definitiva desta Corte de Contas em virtude da configuração de vícios comprometedores da legalidade, do caráter competitivo da licitação e da modalidade da tarifa. Assim, diante das manifestações do órgão técnico e ministerial, considerei presentes os requisitos de perigo da demora e a fumaça do bom direito e, por isso, determinei monocraticamente a suspensão cautelar da concorrência pública 2002-2017. Essa é a decisão monocrática que submeto ao colegiado. Conselheiro Zé Alziana. Referendo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Conselheiro Durval Ângelo. De acordo com o relator. Conselheiro Vanderlei Ávila. Com o relator. Conselheiro Sebastião Vélez. Também referendo. Fica referendada a decisão. Conselheiro José Alziano, matéria da pauta. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Conselheiro Durval Ângelo. Também não, presidente. Eu também não tenho nada. Eu indago a doutora Elke se deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Então, nada mais havendo a tratar, eu convoco os conselheiros para a sessão extraordinária, a fim de que sejam apreciadas as contas de governo do Estado de Minas Gerais referente ao exercício 2017, a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2018, às 10 horas. Convoca ainda os conselheiros e conselheiros substitutos para a 36ª sessão ordinária, a ser realizada também no dia 5 de dezembro, às 14 horas. Declaro assim encerrada a presente sessão. Conspirando a meu favor.